Que a paz esteja com todos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que sejam todos bem-vindos aqui ao nosso centro, a Casa Linelo, para mais um trabalho espiritual. Então eu vou abrir o trabalho com o som, o nosso gongo, para realmente iniciarmos a energia começar a fluir. Hoje eu queria iniciar contando uma pequena história, que eu acho até que já contei aqui, mas é ilustrar o que eu estou pretendendo transmitir para vocês hoje. E a história de um monge que resolveu ir meditar num lugar bem tranquilo. E andando lá por aqueles arredores do mosteiro, ele viu um lago com umas águas muito límpidas, muito calmas, e resolveu pegar um dos barcos e ir lá para o meio do lago, onde estava tudo muito sereno, fazer a sua meditação. Aí ele chegou lá, aquele silêncio maravilhoso, o barulho da aguinha, tudo especial para ele meditar. Aí, naquele silêncio profundo, ele fechou os olhos e entrou em meditação, sentindo a natureza, sentindo todas as coisas, como nós fazemos aqui. Aí, em um determinado momento, ele recebe um impacto no barco. Pá! Sobe uma emoção, uma raiva. Aí ele fala, ele já vai assim reagir. Quem bateu no meu barco? Como puderam me atrapalhar no momento que eu estava tão concentrado e tal? Sobe aquela raiva, né? Aquela ira. Aí quando ele olha, que ele vai se referir a alguém, né, que está naquele barco, o barco está vazio. Ninguém. Era um barco que estava não tinha sido amarrado no cais, e estava vagando lá pelo lago e acabou batendo no dele. E levantou toda aquela raiva dentro dele. Aí, ele entrou em meditação novamente para descobrir por que ele ficou assim, com tanta raiva de uma coisa que afinal não era tão grave assim. E a iluminação que ele teve foi a seguinte: a raiva está dentro de mim. Não é uma coisa externa que provoca a raiva, ela está dentro de mim. Então, eu preciso me libertar dela para que nada que seja exterior a provoque. Então, aí eu lembrei de uns ensinamentos de um mestre que eu gosto muito, que ele conta assim: a nossa mente é como se fosse um globo. A metade da mente para baixo tem sementes de todos os tipos. Não é só semente da compaixão, da compreensão, do amor. Tem também da raiva, da inveja, da ira, do ódio, tem tudo. E nós estamos, da metade para cima, em contato com o mundo. E temos todas essas sementes em potência. Semente é uma potência, já é um potencial, né? E quem vai fazer com que esse potencial cresça, brote, somos nós mesmos, na medida em que nós comandamos a nossa mente. Então, o que acontece? No caso desse impacto, deu aquela raiva. A sementinha da raiva ultrapassou aquele limite e foi para fora, criou uma formação mental.
Se você alimentar aquela formação mental, ela vai ficar ali agindo. Agindo como? Agindo contra a gente. Porque vai deturpando todo o nosso metabolismo, vai mexendo com os nossos hormônios, que destroem, que causam taquicardia, que aumentam pressão, que causam problemas digestivos. Nós vamos alimentar essa formação? Não, nós não podemos. Então, o que nós temos que ter é o domínio sobre o que semente vai brotar. Que semente é essa que a gente deixa aparecer sem o cuidado, né, de entender que não é essa a reação adequada. Então, vocês vão perguntar, e aí, o que eu faço com essa raiva? Então, vamos dizer, uma raiva, um ódio, uma inveja, um ciúme, seja qual for. Assim que ele vem à tona por causa de alguma coisa externa, porque ele já estava dentro de você. Vou fazer um parênteses aqui para falar por quê. Porque nós temos um corpo físico. E o nosso corpo físico, ele vem de uma evolução biológica. Nós ainda temos em nós, nessa região aqui do cérebro, o mesmo mecanismo dos répteis, que é o mecanismo límbico, o sistema límbico. O que faz esse sistema límbico? Quando você enfrenta um perigo, quando você se assusta, ou como no caso da batida, né, do barco, ou quando alguém te fala uma coisa que te ofende e tal, o que acontece? Esse mecanismo, ele provoca a seguinte reação: ou você foge ou você ataca. É como se fosse uma cobra. Ela está indo ali. Se você pisar perto, duas coisas podem acontecer: ou ela te morde ou ela sai correndo. É coisa de réptil mesmo. E nós temos esse mecanismo. Ou nós corremos, ou nós lutamos. Então, e existe uma outra coisa que acontece também, que é ficar paralisado, congelado ali, mas sob aquele efeito. Então, o que nós temos que fazer? Iluminar o sistema límbico com a consciência. O que difere a gente do animal? A consciência. O animal tem os instintos e nós também temos os instintos. Mas a consciência é que vai nos diferenciar. Agora, voltando, né, para aquela formação mental que extrapolou o limite, a sementinha brotou ali da raiva, do ódio, da inveja, do ciúme, seja o que for. Aí você está diante do quê? Primeiro, de um reconhecimento daquilo. Não adianta a gente fingir que a gente não tem esse sistema límbico, fingir que a gente não sente as coisas. A gente precisa ter consciência, porque a partir da consciência do que acontece com a gente, seja o melhor ou seja o pior, é que a gente dá o primeiro passo para a transformação. Sem ter a consciência do que está acontecendo, você vai se auto-enganando, se auto-iludindo. Como? Vai no shopping, vê uma série, vai bater papo no bar, vai, sabe? Vai fazer coisas para esquecer aquilo. A proposta é, não que a pessoa não tenha lazer, pode ter o lazer, mas não pode esquecer que tem que mergulhar na consciência do que realmente está acontecendo. Se você está fugindo disso, o que é isso exatamente? Né? Aí você vai mergulhar numa reflexão mais profunda, vai ver de onde vem isso, de onde vem essa emoção negativa, que experiências anteriores causaram, amadurecer aquela descoberta de uma coisa que brotou ali. Aí você reconheceu? Já é o primeiro passo. O segundo passo, trabalhar no sentido contrário. Então, se você tem a raiva, você vai ter que trabalhar com a calma. Então, aí entra todo o nosso exercício de respiração. Respirar, acalmar o corpo, acalmar os pensamentos, deixar ir aqueles pensamentos intrusos, trabalhar com o corpo para ele ter calma. Para quê?
para que ele possa refletir sobre essa formação mental que surgiu dessa situação traumática. E você só vai conseguir entender se você estiver calmo. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece quando você tem esse trauma é você ter uma percepção errada do fato. Vocês viram que o monge, ele pensou que alguém tinha ido lá bater no barco dele. Essa foi a percepção dele, por isso que ele queria responder. Você aí, o que você veio aqui bater no meu barco? Quando ele viu que estava vazio o barco, que foi um acaso, então o que ele teve? Uma percepção errada. E nós muitas vezes despertamos essas sementes assim negativas, destrutivas, porque nós percebemos errado a situação. Só quando nós estamos bem calmos, bem tranquilos, é que a gente consegue perceber. Por exemplo, que uma pessoa que te tratou mal, por que ela te tratou mal? Porque ela está sofrendo. É difícil a gente entender isso. Mas quem não está sofrendo não agride, gente. As pessoas que são agressivas, elas são grandes sofredoras. É como se transbordasse o sofrimento para se jogar em cima de outras pessoas e outras coisas. Tem gente que já sai de casa querendo brigar com alguém, vai brigar com a pessoa do caixa no supermercado, vai brigar com aquele que aparecer na frente, porque ele está alimentando aquela semente sem entender por que ele está vivendo aquilo. E a gente tem que ter essa compreensão em relação aos fatos, que quando a gente recebe uma ofensa, recebe uma coisa ruim, a gente tem que ver primeiro a compreensão da situação real. Às vezes é uma paranoia da gente. Por exemplo, você chega no seu emprego, ninguém fala bom dia, você fala, nossa, o que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa que todo mundo está com raiva de mim. E às vezes não é. Está todo mundo lá trabalhando, nem viu que você chegou, entendeu? Então a gente precisa ter calma para esclarecer a percepção real. O que realmente aconteceu. Então você não ficar criando um castelo de cartas em cima de uma coisa falsa. E essa percepção só vem se você estiver calma, você estiver naquele processo de corpo calmo, mente calma, respiração tranquila. E aí você começa a trabalhar no sentido oposto, no sentido de compreender que o outro que te causou alguma coisa também tem problemas, também está passando por momentos difíceis, está até transbordando em agressividade, está sofrendo. Você começa a perceber que você também sofre, como ele sofre. Todos nós estamos buscando ser mais felizes, mas a gente pisa no pé do outro e as coisas às vezes ficam nesse ponto. Por quê? Porque ninguém para pensar com calma nas coisas, trazendo a sabedoria que a gente aprende da espiritualidade. Não é? A gente precisa entender o outro para poder compreender e perdoar. Porque o perdoar só assim, não vou nem ligar mais para isso, não. Você tem que entender que o outro fez aquilo porque ele está fragilizado também, como você também tem suas fragilidades. Nós também temos, cada um de nós tem a sua, né? Então era isso que eu queria falar para vocês, gente. Nós temos todas as sementes. A gente permite ou não que elas venham à tona, conforme o nosso grau de consciência. A gente ilumina esse nosso lado réptil, né? Esse sistema límbico, com a consciência, que é a emanação do nosso lado espiritual. Por isso que na hora de tomar consciência, de mudar a situação internamente, a gente vai recorrer a quê? Às mensagens dos grandes mestres. A mensagem de Jesus, Buda, de algum grande mestre que nos traz o quê? Todos eles nos trazem que temos que nos amar, que temos que nos compreender, que temos que sentir a dor do outro.
Então a gente tem que ter essa capacidade. E essa capacidade se chama consciência. Porque se nós formos agir instintivamente, como agem, assim, o nosso corpo material agiria sem a consciência, a gente age no nível dos animais, até dos répteis. Enquanto que se a gente iluminar com a consciência, a gente começa a agir num outro patamar, já seguindo aqueles caminhos que nos são ensinados há milênios pelos grandes mestres da humanidade. É sempre o amor, é sempre a compaixão, é sempre esse o caminho. Só que, em meio à turbulência, nós não conseguimos discriminar isso. Precisamos de práticas de calma, de pacificação, de relaxamento interno, para podermos nos relacionar com o mundo exterior de uma forma equilibrada, sempre com compreensão, com empatia, para podermos fazer brotar as boas sementes. Essas nós vamos regar todo dia, vamos cuidar. Aquela que foi a nossa pisada de bola, que a gente não deu certo, que foi ruim, a gente deixa quieta lá, que com o tempo ela vai se desfazendo na terra, vai virando limbo da terra, vai virando lodo da terra. Né? Nós precisamos delas também, porque o erro ajuda a gente a acertar. Mas nós não vamos alimentar o erro, nós vamos alimentar o acerto. Tá bom? Paz com todos. A segunda parte do nosso trabalho, que é a parte das vibrações mentais. Vamos nos preparar. Vamos sentar na posição que nos é indicada, com as mãos sobre os joelhos, os pés apoiados no chão e a coluna alinhada. Vamos respirar profundamente, sentindo todo o nosso corpo, eliminando todas as tensões, para que possam fluir as energias por todo o nosso corpo, sentindo nossos pés, pernas, costas, ombros, braços, mãos. Nosso rosto, descontraia o rosto, procure esboçar um sorriso. Isso leva um sinal para o nosso cérebro de que nós estamos bem. Esse movimento do sorriso. Relaxe bem o seu peito. Liberte das tensões das emoções. Relaxe o seu plexo solar, essa região do estômago. Relaxe toda a região abdominal. Faça com que o seu corpo realmente seja um instrumento para ser trabalhado durante este trabalho espiritual, por nossos guias, por nossos mestres, para ajudar as pessoas, para curar as pessoas, trazer alívio. O corpo preparado, você vai preparar a mente, vai deixar fora do circuito da sua mente todos os pensamentos da sua rotina diária, das suas preocupações. Vai fazer com que esses pensamentos voem para longe, como se fossem borboletas que vão voando. Chegam e voam, chegam e voam. E você fica com a mente um grande espaço. O espaço para fazer o trabalho espiritual.
vamos saudar a nossa corrente espiritual, nossos guias, nossos mestres. Entregar-lhes a direção deste trabalho. Vamos vibrar primeiramente a saúde para o nosso corpo e a paz para o nosso espírito, pois só assim poderemos ser realmente instrumentos úteis na prática do bem, aqui, neste trabalho e também lá fora, sempre que for necessário. Glorifiquemos o Criador em todos os seres e em todas as coisas do universo. Vibremos para todo o cosmos, envolvendo em especial o nosso planeta Terra. Vamos vibrar para que haja harmonia e amor entre os povos, entre as pessoas, para que se manifeste a verdade e a justiça em todas as partes do nosso planeta, nos corações de todos aqueles que o habitam. Harmonia, amor, verdade, justiça, que assim seja. Vamos vibrar para todos aqueles que estão ligados a esta casa, a todos aqueles que frequentam esta casa, que acompanham nossos trabalhos espirituais, ainda que pelas vias digitais. Vamos envolver todas essas pessoas numa vibração amorosa, de saúde e paz. Envolver também suas famílias, todos os seus familiares. Envolver a direção desta casa, para que tenha realizações, prosperidade, que leve adiante toda essa mensagem grandiosa que Seu Nero nos deixou. Vibremos aqui para a nossa casa e para todos que fazem parte dela. Muitas são as carências neste nosso mundo. Vamos fazer vibrações para cada uma dessas carências. Vamos iniciar pelos idosos em abandono, que recebam acolhimento e tratamento. Para as crianças em abandono, que sejam encaminhadas em educação, que tenham uma família, ainda que uma família substituta, para encaminhá-los. Eles são o futuro, são os grandes de amanhã. Vamos vibrar esse encaminhamento para as nossas crianças. Vamos vibrar para todos aqueles que estão sem teto por qualquer razão, por problemas econômicos, por causa de cataclismas, por causa de guerras. Vamos mentalizar essas pessoas sendo recebidas, acolhidas, que lhes seja dada a moradia, o cuidado da saúde, que lhes seja dada a educação, o preparo profissional, o emprego, o sustento de suas famílias, o apoio, enfim, para que saiam desta condição. Temos que vibrar o acolhimento, o atendimento, a promoção humana para todas essas pessoas que estão em situação de carência. Vibremos em especial para esta nossa cidade, para este nosso país, que é o que está mais próximo de nós, para que todo o nosso povo seja assistido, acolhido e que todos tenhamos prosperidade, todos tenhamos tudo o que é necessário, mesmo que ainda o mais básico, para
tocar a vida para frente, cuidar das suas famílias, vencer. Vamos vibrar agora para aqueles que nos deixaram seus nomes aqui nesta mesa, na relação que temos publicada na internet, no nosso grupo de oração. Pessoas que estejam em contato conosco de alguma forma. Vamos dedicar a nossa energia de cura. Vamos fazer com que emane de nós, liberemos a nossa energia de cura, para que os nossos guias e mestres possam canalizá-la para essas pessoas que aguardam a nossa vibração. Para que sintam alívio, para que tenham o bom encaminhamento, o bom médico, o bom serviço de saúde, pessoas de consciência que tratem adequadamente, que se curem. Vamos canalizar a nossa energia para todas essas pessoas. E a espiritualidade se encarrega de canalizar adequadamente. Aliviados e curados, todos aqueles que estão recebendo a nossa vibração neste momento. Que assim seja. Vamos dedicar alguns momentos à fluidificação das águas. Aquela água que você tem no seu local de oração na sua casa, aquela água que você trouxe aqui para a nossa casa para ser fluidificada. Vamos pedir à Divina Espiritualidade que envie os fluidos necessários para a nossa saúde, para o nosso discernimento, para fazermos as melhores escolhas, para obtermos as coisas que precisamos e para que tenhamos a paz interior necessária para termos felicidade e alegria de viver. Vamos receber nessas águas toda essa influência maravilhosa e que sejam fluidificadas todas as águas e lhes tragam a felicidade, a saúde e a paz. Que assim seja. Vamos pensar na nossa família, nossos parentes e podemos incluir nossos amigos mais próximos nesta vibração. Nossos pais, todos os laços de sangue e também de amizade, pessoas da nossa afinidade. Vamos vibrar muita saúde, muita paz, muitas alegrias, muitas realizações para todas essas pessoas da nossa afinidade. Podemos ter alguma coisa que possa modificar essa harmonia, alguém que está com uma dificuldade de harmonização dentro desse contexto familiar. Esse é o momento de perdoar, deixar ir, compreender, como nós estávamos falando na nossa primeira parte, compreender, sentir a dor do outro, mesmo aquele que nos ofende, deixar ir, libertar o nosso coração. E isso fará com que a pessoa sinta uma outra vibração e possa se reconciliar conosco. Vamos pensar em todo o ambiente dos nossos relacionamentos harmonizado. Vamos especialmente os nossos pais, a quem temos respeito e gratidão, estejam no mundo espiritual ou no mundo da matéria. Vamos vibrar, se estiverem no mundo da matéria,
o conforto, a alegria, o respeito, o amor de todos. Se estiverem nos mundos espirituais, o despertar, o discernimento, a espiritualização cada vez maior, muita luz e muita paz. Muitas vezes eles podem nos ajudar do outro lado para cá. Então podemos, se for da vontade de Deus, pedir que eles nos orientem e nos ajudem, como sempre fizeram. Vamos fazer uma vibração especial para os nossos filhos, nossos netos, ou as crianças, os jovens das nossas famílias, para quem não tem filhos. É a nova geração. Então precisamos abraçar essas novas mentalidades, essas novas coisas que estão surgindo. Abraçar junto com eles, para que nós estejamos próximos deles. Vamos vibrar mentalizando-os realizados, perfeitos, alegres, felizes, realizando suas potencialidades, concretizando coisas boas para suas vidas, sempre no caminho do bem e com a proteção da espiritualidade que nós emanamos daqui, desta casa, para os nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que queremos ajudar dessa nova geração que aponta aqui para um novo tempo. Vamos compreender, amar, trazer para o coração, mentalizando-os vitoriosos, sempre no caminho do bem e protegidos pela luz da espiritualidade. Protegidos e abençoados são nossos filhos, nossos netos e os jovens que estão além de nós. Vamos agora trabalhar no nosso lar. É o melhor dos cuidados que você faz com o seu lar. Vamos pedir à divina espiritualidade um guia que nos acompanhe na nossa casa. Chegamos diante da porta e entramos. E ao entrar projetamos uma luz branca, purificadora. E essa luz vai impregnando todas as dependências, todos os espaços da nossa casa. Todos, sem exceção. Iluminando, 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 retirando, desfazendo toda e qualquer vibração que não seja harmônica, que não seja amorosa, liberando todo o ambiente para que prevaleça o amor e a harmonia. Essa luz extrapola para cima, para o alto, extrapola todos os limites da casa, vai para o chão e a casa se ilumina inteiramente. Agora vamos mentalizar as pessoas que lá residem, alegres, felizes, realizados nos seus propósitos, todos se relacionando muito bem, harmonicamente, cooperativamente. Um lar com fartura, com conforto e com beleza, porque é isso que Deus, nosso Pai, deseja para todos nós. Temos que abrir o coração para receber essa graça. Vamos mentalizar um círculo de luz, rodeando o nosso lar, protegendo-o. Abençoado e protegido é o nosso lar. O local de trabalho, o local de onde vem o sustento da família.
Vamos então mentalizar esse lugar. Nós vamos lá, mentalmente, com o nosso guia do lado, para nos ajudar nesse trabalho. Chegando lá, vamos entrar e fazer o mesmo que fizemos no nosso lar. Vamos projetar uma luz branca que vai destruindo, desfazendo todas as vibrações que atrapalhem o progresso e o sucesso. Vamos desfazendo todas essas vibrações. Só prevalece a luz, só prevalece a vibração positiva, só prevalece a vibração de sucesso, de progresso, de prosperidade. Todas as dependências do seu local de trabalho. Agora mentalizemos as pessoas que lá trabalham, todos alegres, felizes, trabalhando cooperativamente, todos trabalhando para o sucesso do empreendimento, para a prosperidade, para o crescimento, para o desabrochar de todos os negócios. É a prosperidade e o sucesso para todos. Abençoado e próspero é o nosso trabalho. Concluímos a primeira parte das nossas vibrações. Chegou o momento de colhermos os frutos da nossa semeadura. Todas as nossas vibrações até aqui foram de doação da nossa energia. Agora nós vamos colher os frutos. Adquirimos o merecimento. Humildemente adquirimos o merecimento. Então podemos fazer o quadro mental do que precisamos nesse momento na nossa vida. Um quadro como se fosse uma grande tela de cinema, vamos dizer, um movimento, cores, onde você participa da realização do seu pedido. É uma reconciliação? Já veja a imagem dessa reconciliação. É um novo emprego? Já se veja trabalhando e recebendo o seu salário. É um negócio? Já se veja recebendo o produto, o lucro desse negócio. Veja aquilo que você precisa já realizado. É uma cura? Você já perfeitamente liberto de toda a enfermidade. Tá? Então é agora que você vai usar a sua mente positivamente, a seu favor, com toda a consciência que você pode usar. Vamos lá? Fazendo o quadro mental, então. Seu quadro mental já está pronto? Você está visualizando nele a plena realização do que você está precisando neste momento? Maravilhoso! É essa imagem que se concretizará.
Mas você vai entregar nas mãos da espiritualidade esse quadro mental, para que os nossos guias e mestres nos ajudem, vibrando para que seja energizada essa imagem, fortalecida essa imagem, para que se concretize na matéria. Assim, dessa forma como você concebeu no seu pensamento, ou de forma ainda mais perfeita, sempre ainda mais perfeita. E eu confio, em nome da Divina Espiritualidade, de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, realizados estão todos os pedidos justos e honestos, aqui mentalizados, neste momento, neste trabalho. Que assim seja. Agora chegamos ao momento do nosso passe espiritual, magnético e espiritual. A nossa corrente espiritual vai transmitir a todos nós a recomposição de todas as nossas energias de uma maneira duplicada, triplicada, quadruplicada. No nosso corpo físico, etérico, astral, mental, espiritual. Com a alimentação de todos os níveis da nossa energia. Fiquem nessa mesma posição, com a coluna alinhadinha, para receber esse passe magnético. Recebam. Energizados, vitalizados, curados, fortalecidos, levando desta casa tudo o que aqui vieram buscar. Que assim seja. Concluímos assim este trabalho espiritual. Cabe-nos a gratidão, cabe-nos agradecer a Deus nosso Pai, ao Mestre que inspira os nossos trabalhos, Jesus, e à corrente espiritual que conduziu todas essas vibrações, canalizou todas as nossas vibrações. Gratos somos a todos.
Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e de toda a nossa corrente espiritual, eu encerro o trabalho de hoje.